Ó língua bendita, que sempre glorificaste o Senhor e levaste os outros a glorificá-lo, agora nos é permitido avaliar como foram grandes os teus méritos perante Deus. São Boaventura, no momento que pegou a língua incorrupta de Santo Antônio, na tapeçaria ricamente tecida da história cristã, Santo Antônio de Pádua emerge como uma figura luminosa cujo legado transcende as fronteiras geográficas e temporais. Conhecido por sua eloquência divina e milagres póstumos, Santo Antônio é um farol de fé e um testemunho do poder celestial manifestado na Terra. Esta narrativa não apenas celebra a vida e os feitos de um santo venerado, mas também convida os leitores a uma jornada profunda nas intersecções da divindade, ciência e a eterna busca humana por significado e conexão espiritual. Nascido em Lisboa, mas eternizado na cidade de Pádua, na Itália, a vida de Santo Antônio é uma odisseia de fé que desafia a compreensão mortal. Sua morte precoce aos 36 anos apenas solidificou seu status como intercessor celestial, enquanto a descoberta de sua língua incorrupta após a morte simbolizava sua santidade e o poder de sua pregação. A rápida canonização, menos de um ano após sua morte, pelo Papa Gregório IX, que pessoalmente testemunhou sua sagacidade teológica, ressalta sua importância imortal na tapeçaria do catolicismo. Através de uma lente que mescla a veneração de relíquias com o impacto palpável de sua pregação, somos convidados a reconsiderar não só a figura de Santo Antônio, mas também o papel dos santos como pontes entre o divino e o terreno. Embora tenha nascido na cidade de Lisboa, em Portugal, Santo Antônio é normalmente referido com o nome do local em que morreu, a cidade de Pádua, na região nordeste da Itália. A sua morte se deu a 13 de junho de 1231, quando o santo contava com apenas 36 anos de idade. A língua do santo, que tinha proclamado com tanta eloquência a palavra de Deus, foi encontrada perfeitamente intacta. Foi tão grande o luto que se mostrou por ocasião de seu falecimento e tantos os milagres realizados que o processo eclesiástico para verificar a sua santidade não chegou a durar sequer um ano. Santo Antônio de Pádua foi canonizado em 1232 por Gregório IX, o mesmo Papa que o vira pregar e que lhe tinha dado o apelido de Arca do Testamento, pelo conhecimento notável que exibia das Sagradas Escrituras. Se permitíssemos privar da devoção humana por mais tempo aquele que foi glorificado pelo Senhor, pareceria que de algum modo lhe tirávamos a honra e a glória que lhe eram devidas, disse na ocasião o sucessor de São Pedro. Nesse mesmo ano, os confrades do santo, ajudados pelos moradores de Pádua, começaram a erigir uma basílica em sua honra. Em 1263, seu corpo foi transferido para o lugar, na presença de São Boaventura, então superior dos franciscanos. Quando o sarcófago foi aberto, a língua do santo, que tinha proclamado com tanta eloquência a palavra de Deus, foi encontrada perfeitamente intacta. Nessa altura, uma personalidade tão venerável como São Boaventura, com todo o respeito, pegou na língua do santo em suas mãos e, comovido até as lágrimas, na presença de todos os circunstantes, dirigiu-se a essa relíquia com toda a devoção nestes termos: Ó língua bendita, que sempre glorificaste o Senhor e levaste os outros a glorificá-lo, agora nos é permitido avaliar como foram grandes os teus méritos perante Deus. E beijando-a com ternura e piedade, determinou que fosse conservada à parte, com todas as honras, como era justo e conveniente. A língua do grande pregador foi então colocada em um relicário dourado, de onde até os dias de hoje recebe a veneração de inúmeros devotos e peregrinos. O corpo de Santo Antônio foi exumado ainda 2 outras vezes. Em 1350, quando o seu queixo e vários de seus ossos foram colocados em relicários próprios. E há poucos anos, em 1981, por ordem do Papa São João Paulo II, quando se descobriram incorruptas também as suas cordas vocais. Mesmo reunindo em um só lugar uma multidão de 30.000 pessoas, nem sequer se ouvia um sinal de clamor ou murmúrio, enquanto Santo Antônio falava. A incorrupção dessas 2 partes de seu corpo não deixa dúvidas sobre qual era a maior virtude de Santo Antônio: a da pregação.
Esta virtude era nele tão resplandecente que não havia olhos que não a vissem. Diz um de seus biógrafos. Tantas almas levaram a Deus aquela língua e aquelas cordas vocais que, certa quaresma, que ele tinha decidido dedicar à pregação cotidiana e ao confessionário. Quando refazia com o benefício do sono os seus membros fatigados, atreveu-se o diabo a apertar com violência a garganta do homem de Deus e, depois de a apertar, tentou sufocá-lo. Uma clara amostra do perigo que o demônio vislumbrava no uso de sua voz. Antônio, por sua vez, depois de invocar o nome da gloriosa Virgem, imprimiu na fronte o sinal da Santa Cruz e, afugentado o inimigo do gênero humano, imediatamente experimentou alívio. Para medir a qualidade da pregação de Santo Antônio, leve-se em conta o fato de que, às vezes, mesmo reunindo em um só lugar uma multidão de 30.000 pessoas, nem sequer se ouvia um sinal de clamor ou murmúrio enquanto ele falava. Pelo contrário, num silêncio prolongado, como se fora um só homem, todos escutavam o orador com os ouvidos da mente e do corpo atentos. Mais importante do que isso, as palavras do frade realizavam na vida das pessoas o maior de todos os milagres, que é a conversão de coração. Depois que escutavam a sua pregação, eram tantos os homens e mulheres que corriam para o confessionário, que faltavam sacerdotes para atender tanta gente. Um frade franciscano anônimo, comentando os efeitos da pregação de Santo Antônio, diz o seguinte: segundo a promessa de Cristo, os santos quase sempre dão dele testemunho de uma forma muito mais sutil do que com a realização de prodígios visíveis. Por exemplo, quando anunciam com convicção a palavra de Deus, ou com a perfeição da própria vida, mostram como se deve proceder, ou ainda quando, sem deixarem de atender às súplicas que lhes são dirigidas, realizam autênticos milagres noutra esfera mais elevada. Ao procederem assim, estão como a dar vista a cegos espirituais, permitindo-lhes descobrir a verdade, ou a desobstruir ouvidos de surdos, entupidos pela obstinação, possibilitando-lhes ouvir e obedecer aos mandamentos divinos. Da mesma forma, estão a erguer às alturas das virtudes tantos trôpegos pela fatuidade de critérios e de ações, ou então a desembaraçar para uma salutar confissão certas bocas anteriormente caladas, ou a limpar leprosos da podridão contagiosa de algum mau hábito, ou a restituir tranquilidade e sossego a pessoas atormentadas pela crueldade diabólica, ou enfim a ressuscitar para uma vida espiritual presente e futura alguns a quem o veneno do pecado matara e fizera entrar em fétida putrefação. Tudo isto são autênticos milagres, embora os descrentes e os materialistas não considerem tais eventos dignos de admiração em confronto com prodígios materiais. No entanto, se bem que para realizar quaisquer prodígios, tanto de ordem espiritual como material, tenha de intervir a mesma onipotência divina, aos olhos do juiz misericordioso, é muito mais importante converter um ímpio do seu pecado do que restituir-lhe a vida corporal. É isto o que se pode dizer, em resumo, da língua de Santo Antônio de Pádua, que operou milagres muito maiores que todos os outros que ele fez, seja em vida, seja depois de sua morte. Antônio, por certo, não pode ser tido como um santo discreto. Foi ele um verdadeiro taumaturgo, a ponto de haver nos livros relacionados à sua vida uma obra dedicada tão somente à narração de seus milagres. Mesmo assim, foram a sua língua e as suas cordas vocais, entre todos os membros de seu corpo, que experimentaram a incorrupção. Com isso, Deus quer nos mostrar que muito mais do que multiplicar pães, curar enfermos e ressuscitar defuntos, a grande obra dos santos, como Santo Antônio, é espiritual. Levar as pessoas à conversão e à mudança de vida. Fica para todos os devotos de Santo Antônio, portanto, esta importante lição deixada pelo próprio Cristo. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas em acréscimo. Em nossas orações a este grande santo e doutor da Igreja, peçamos o que verdadeiramente nos convém, entregando a Deus a decisão última de tudo. Ele sabe o que é melhor para nós, não é virando uma imagem de cabeça para baixo que vamos mudar a sua vontade para a nossa vida. Para falar a verdade, a oração não foi feita para mudar a vontade de Deus, mas a nossa,
O que precisa ser virada de ponta cabeça não é a imagem de Santo Antônio, mas a nossa vida. Em um mundo cada vez mais materialista e descrente, os ensinamentos de Santo Antônio nos desafiam a buscar o espiritual acima do material, a valorizar a transformação interna sobre as aparências externas. Seu exemplo nos chama a uma fé viva e dinâmica, que não se contenta com o superficial, mas busca uma relação profunda e autêntica com Deus. Ao refletirmos sobre a vida e o legado de Santo Antônio, somos convidados a renovar nosso compromisso com a fé e a justiça divina. Que possamos aprender a orar com sinceridade, buscando antes a vontade de Deus do que nossas próprias vontades. A verdadeira oração transforma nossas perspectivas, alinhando nossos desejos com os de Deus. Que o exemplo de Santo Antônio inspire todos os fiéis a viver uma vida de integridade e devoção, sempre em busca do reino de Deus. Ao invés de tentar manipular o divino para satisfazer nossos caprichos, devemos permitir que nossa fé nos molde e nos guie na direção de uma existência plena e abençoada. Que nossas vidas, assim como a de Santo Antônio, sejam testemunhos vivos da presença de Deus no mundo. A vós, Antônio, cheio de amor a Deus e aos homens, que tiveste a sorte de estreitar entre teus braços ao menino Deus, a ti cheio de confiança, recorro na presente tribulação que me acompanha. Peço-te também por meus irmãos mais necessitados, pelos que sofrem e pelos oprimidos, pelos marginalizados e aqueles que hoje mais necessitam de sua proteção. Fazei com que nos amemos todos como irmãos e que no mundo haja amor e não ódio. Ajudai-nos a viver a mensagem de Cristo. Vós, em presença do Senhor Jesus, não cesses de interceder a Ele com Ele e por Ele a nosso favor ante o Pai. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós.